Bom podermos estar juntos nesta manhã. Os irmãos estão felizes? Sim? Que bom. É muito bom nós podermos estar juntos na presença do Senhor para o louvar, para o celebrar e neste início do ano, obviamente renovando os votos de um ano muito abençoado para todos, podemos fazer desta forma. E obviamente faltam-nos alguns, porque as doenças e as maleitas desta época têm feito alguns prejuízos, mas também é bom rever outros que estiveram doentes. Irmão Licínio, bom tê-lo cá novamente, de forças um pouco renovadas. E outros irmãos que também estiveram fragilizados na sua saúde. Estefânia, volta do Brasil também, bom estarmos juntos novamente. Mas o Senhor nos tem dado a graça de, no meio de todas estas circunstâncias, poder começar este novo ano juntos. E para alguns de nós podemos fazê-lo mesmo na passagem do ano. Foi um tempo intenso, abençoador, à mesa também, e foi um tempo muito abençoado. Mas para os que não puderam estar, naturalmente, certamente onde estiveram, estamos certos que o Senhor também esteve convosco e abençoou o tempo, este tempo de terminar um ano e olhar para um novo ano com alegria, com graça e paz no nosso coração. E por isso queremos saudar a todos nesta manhã. Lembramos sempre com particular gratidão ao Senhor a vida dos nossos queridos que celebram o seu aniversário. Esta semana temos duas aniversariantes, a nossa querida Celeste, que não está, e a Ana Miguel também não está hoje. A Ana Miguel também celebra o seu aniversário e celebrou o seu aniversário. Lembramos com alegria a vida destes nossos queridos. Ajudem-nos a ter a nossa lista atualizada, se por acaso os irmãos vão detectando
algumas falhas, vão partilhando, e se as falhas insistirem, insistam comigo, porque eu às vezes dou uma informação e eu esqueço. E, portanto, é natural que isso aconteça. Não devia acontecer, não é natural, mas às vezes acontece. E, portanto, por favor, ajudem a manter esta informação. Lá atrás, no último banco, está lá o nosso boletim. Vamos usá-lo com alguma informação para este mês. Também a perspectivar a vida deste novo ano, com os recursos que nós temos como igreja a funcionar. Os departamentos logo vão começar a dar informação sobre as suas atividades e, portanto, vamos estar atentos, mas também a vida da igreja na sua normalidade agora neste novo ano certamente vai retomar e por isso os irmãos estejam atentos. O nosso grupo do WhatsApp também funciona, ele é essencialmente para partilharmos a informação da vida da igreja, também motivos de oração. Se também alguém não está no grupo e deseja estar, por favor, também ajudem-me a manter o grupo atualizado. Às vezes sei que há irmãos que já me disseram e que depois não foram incluídos e a falha é minha. Ajudem-me nisso também, por favor, a mantermos este recurso funcional. A porta está aberta, esta também, e a nossa da loja social também. A nossa lista de voluntários está ali à frente. Por favor, ajudem-nos. Precisamos ainda de algumas datas que não têm voluntários. Ajudem-nos a manter esta porta aberta e a ajudar e a fazer contactos. Ontem, creio eu, que não tivemos ninguém para dar, mas tivemos 3 contactos de pessoas que vieram entregar. E também esses contactos nós fazemos ponte e temos a oportunidade também de deixar uma palavra com eles, e esta é uma forma também de nós criarmos pontos de relacionamento com pessoas que de outra forma se calhar não conseguiríamos. Então as coisas estão a funcionar também desta forma e, portanto, ajudem-nos. A nossa cesta solidária também, por razões óbvias, precisa de ajuda. Nesta época de Natal em que ela foi mais ativa, ficou vazia, então ainda temos ali algumas etiquetazinhas no quadro lá atrás, os irmãos podem levar, trazer, e entretanto brevemente vamos renovar ali as etiquetas, porque provavelmente precisamos de outros bens que não estão ali, mas por favor ajudem-nos a ter este recurso também de resposta a necessidades que nos vão surgindo, para as quais nós queremos também responder. Novo ano, a nossa escola bíblica está a funcionar em grande e o irmão Carlos tem coisas para partilhar connosco sobre este novo ano da escola bíblica, então o irmão Carlos vai nos falar e dirigir neste momento também. Bom dia, irmãos. Só para compartilhar convosco que estamos no ano 2026, não é? Não é novidade. É o 4º dia, já deu para perceber isso, não é? E este é o primeiro domingo de 2026. E na nossa escola dominical, nos adultos, nas classes A e B, nós começamos uma nova etapa, com uma nova revista. Nova revista que está a ser distribuída para aqueles que já eram os seus habituais possuidores, também aqueles que não eram, mas que desejam, portanto, contactem-me a mim ou à irmã Rosa, se nós ainda temos umas 2 ou 3, 2 disponíveis, está a Rosa a fazer sinal, mas se não chegarem nós providenciaremos outras. Mas gostaria de chamar a nossa atenção para este tema tão importante que nós, nestes próximos 4 meses, portanto, janeiro, fevereiro, março e abril, vamos estudar. Quão grande és tu? Vamos conhecer mais do nosso Deus, não é? E dos seus atributos. Nestas 17 lições que nós vamos estudar, já estudámos hoje uma, não é? Ainda faltam 16, nós vamos ver quão grande e maravilhoso é este Deus. Portanto, é este o desafio que eu gostaria de vos deixar, e é um desafio que eu gostaria de recordar que fiz o ano passado. Na nossa escola dominical, nós utilizamos o livro, que é a Bíblia, como nosso texto. Os alunos da nossa escola dominical vamos, se possível,
Não estou a dizer, não vamos proibir aqui os telemóveis, não é? Como já fazem algumas escolas, mas se possível, vamos utilizar a Bíblia no estudo da Palavra de Deus. É o desafio que já fiz o ano passado e gostaria de o renovar este ano. Um outro aspecto, gostaria de convocar ou de pedir a todos, convocar é assim uma palavra muito forte, mas pedir a todos os professores da escola dominical para apontarem o dia 17 de janeiro, que é um sábado, às 16 horas, para termos a primeira reunião do ano. Portanto, todos os professores da escola dominical, desde a classe das crianças, começa nos 2 anos, não é? Até à classe dos adultos, que vai até aos 100 anos. E falando na nossa escola dominical, nós temos, como já estão a ver na projeção, temos um novo tema para o ano de 2026, que nos chama a um compromisso de vida com Deus, exatamente. O tema deste ano que nos vai presidir é compromisso de vida com Deus. E está baseado em Jeremias 9:24, e vamos todos recitá-lo. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em-me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É baseado neste tema que nós vamos desenvolver os nossos estudos e convidamos a todos para que possam estar na casa do Senhor em cada domingo às 10 horas da manhã para iniciarmos este estudo tão importante. E o nosso hino para este ano é diferente do ano passado e nos diz: vamos à escola. É um convite simpático, não é? Vamos à escola. Então vamos ficar de pé e vamos todos cantar este desejo para 2026. Novas
Nós vamos continuar em oração neste tempo juntos aqui e temos tantas razões para irmos ao Pai em oração. Por estes dias, muitas notícias nos têm abalado. A situação na Venezuela, com tantas pessoas que nos são próximas e não só a sofrer, também a incerteza do que está para vir, precisamos de orar. Alguns de vós têm familiares lá, precisamos de cuidar deles em oração. E por isso vamos orar, não só pela Venezuela, mas pelo mundo, obviamente, por situações tão difíceis com as quais estamos a lidar. Mas queremos também orar por aqueles que nos faltam. Se os irmãos olharem à volta, vamos perceber que nos faltam alguns, e alguns faltam-nos porque estão doentes, não é? O pastor António não está bem hoje, precisamos de orar por ele. A irmã Helena, precisamos de orar pela irmã Helena, ela está menos bem estes dias, fazer análises, e vamos precisar de continuar a cuidar da sua vida em oração. Mas mesmo que não seja por falta, alguns de nós estamos aqui hoje e estamos com dificuldades e estamos com necessidades e, portanto, precisamos nos cuidar em oração e, portanto, vamos orar pela Igreja, por cada um de nós, pela família, entregando tudo aos cuidados do Pai. No início deste novo ano, olhar para este novo ano na expectativa que, obviamente, será sempre o Senhor a dirigir todas as coisas, e é isso que queremos fazer neste momento também. Então, eu pedir ao irmão Carlos, por favor, que nos dirija em oração nesta hora, pedindo a direção e a bênção do Pai para nós. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque neste dia, neste domingo, nos dás o privilégio de estar na tua casa, Senhor. Te agradecemos por estes momentos, te agradecemos pelas bênçãos que já nos estás a conceder, por estarmos aqui reunidos, louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Ó Pai Santo, te agradecemos pelo estudo da tua palavra, que ele possa vir de encontro às necessidades das nossas vidas e que nos possamos sentir mais alicerçados no teu amor, sabendo que és um Deus de amor. Ó Pai Santo, nós te agradecemos por cada vida aqui presente, mas também te rogamos nesta hora, tu possas estar com todos aqueles nossos irmãos e amigos que estão doentes, que necessitam do teu auxílio, da tua proteção, da tua companhia nas suas vidas. Ó bendito Deus, te rogamos para eles a tua bênção e o teu socorro, Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, nós te queremos também pedir que tu sejas com este mundo conturbado. Ó Pai Santo, tu conheces todas as coisas. Te pedimos, Pai Santo, que tu possas abençoar aqueles nossos irmãos lá na Venezuela, talvez neste dia proibidos de te cultuarem. Ó bendito Deus, tu possas animar e consolar os seus corações. E te pedimos a tua bênção para eles, bem como para aquela nação, para os seus dirigentes, para aquilo que está sucedendo. Tu conheces todas as coisas e tu sabes o que é melhor para aquele povo, bendito Deus. Te rogamos a tua infinita misericórdia para eles, bendito Deus, bem como para todos aqueles familiares que muitos de nós lá temos, bendito Deus, tu os possas proteger e, bendito Deus, possas continuar a dar esperança ao seu coração. Bendito Deus, te rogamos também por outras zonas neste mundo de conflito, bem como a Ucrânia. Ó bendito Deus, te rogamos pelas tuas igrejas ali naquela nação, que tu possas sustentar os teus filhos, o teu povo, e que eles possam continuar a confiar em ti. Bendito Deus, te pedimos também as tuas bênçãos para a nossa nação e para os nossos governantes, Senhor. Que tu possas, bendito Deus, dirigi-los, que tu possas, Senhor, através deles, embora muitas vezes alguns te rejeitam e não te conheçam, mas tu possas utilizar aqueles lugares onde eles estão com poder para fazer coisas em benefício do nosso povo
e também do teu povo aqui na nossa pátria. Rogamos-te, Pai Santo, as tuas bênçãos para este culto e para o teu servo na transmissão da tua palavra. É o que nós te imploramos no nome santo de Jesus. E nós vamos continuar de pé e se calhar ainda não teve a oportunidade de desejar um bom ano a quem está ao seu lado, não sei se já teve, se não, eu já vi algumas caras para quem não tivesse a oportunidade, mas podemos agora também fazê-lo. O nosso boletim, amados, o nosso boletim é interativo e os irmãos podem sempre lá colocar motivos de oração, então se ao cumprimentar alguém percebe que precisa desse motivo, escreva lá e entretanto nós vamos de seguida, dirigidos pela Yasmin, ser dirigidos em louvor. Ninguém me está a ouvir. Um bom ano para ti. Oi. O pastor estava aqui a falar, mas ele provocou isso. Sim. Bom dia, igreja. Os irmãos estão animados, não é? Só a gente dizer, deseja um bom ano, e toda a gente começa a falar, e é muito bom. É uma santa bagunça, como o pastor fala. Irmãos, primeiro culto do ano, até aqui o Senhor tem nos sustentado, já é o 4º dia do ano 2026, e como é bom poder começar o ano na casa do Senhor. Já terminamos o ano na casa do Senhor, no dia 31 aqui, quem pôde estar viu como foi bom, e começar também o ano na casa do Senhor também é muito bom. Ontem estávamos falando, nossa, já é o 3º dia do mês. Estávamos conversando, o Edu e eu. E parece que tem passado tão rápido, né? Mas é muito bom poder estar na casa do Senhor no 4º dia do ano, né? O domingo. Irmãos, e isso que o pastor falou agora, se você não desejou um bom ano, deseje ao seu irmão. É muito importante estarmos aqui reunidos em família, como corpo de Cristo, para adorarmos juntos ao Senhor. E é muito importante nós lembrarmos dos nossos irmãos. É muito importante nós lembrarmos que existe alguém do nosso lado, que muitas vezes não está do nosso lado, que nós só encontramos no domingo, mas que nós precisamos ter esse contato para orar, para agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Então eu sou muito grata por essa igreja, por cada vida, por cada irmão aqui nessa igreja. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que fala sobre isso, fala sobre o elo perfeito, que é o amor de Deus, se encontra em Colossenses 3. Nós vamos ler todos juntos, tá bem? Nesse momento fraterno, nós vamos fazer isso todos juntos, tá bem? Vamos lá? E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com as em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós encerramos o ano 2025 cantando Bendirei ao Senhor. 10.000 razões. Nós temos muito mais que 10.000 razões para louvar ao Senhor. Nós vamos começar o ano no primeiro culto, dizendo ao Senhor, Senhor, nós temos mais de 10.000 razões e o Senhor vai nos dar muito mais para louvar a Ti. Então nós vamos cantar essa canção com todo o nosso coração. Amém? Bendirei ao Senhor, ó meu ser, seu nome adorarei, cantarei ao Senhor, ó meu ser, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a Ti uma nova canção, e seja o que for que me venha
ano também, hoje nós vamos logo mais, depois da mensagem, o pastor vai celebrar aqui a ceia do Senhor. Nós vamos participar do corpo de Cristo. E todas as vezes nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. E eu queria partilhar com os irmãos, antes de cantarmos a próxima canção, um pequeno poema, bem pequeno, tá vendo que eu não vou tomar muito tempo. Diz assim, prestem bem atenção. É baseado no livro de Oséias, do capítulo 2 e 3. Diz assim: prata e cevada, ouve-se passos, ela ainda não percebeu. Segue com seus desvaneios e rodopia com seu vestido de lã e linho. A luz do sol reflete as suas joias, mas também nas suas correntes. E os seus olhos, já embaraçados por suas escolhas carentes. Logo então, ela vislumbra algo familiar. As correias das suas alpacas, o jeito de conversar. Os seus olhos se encontram, ela conhece aquele olhar. Ele traz consigo prata e cevada para com algoz negociar. O negócio foi fechado, o preço por ela foi pago. Agora, finalmente, ela pode para casa voltar. Gomer é o seu nome, que significa completo. A sua voz não será mais ouvida sussurrando no deserto. Ele de volta comprou, por um preço a resgatou. A culpa, a vergonha, tudo isso ele levou. Por amor a ela também se sacrificou. Ele se chama Oséias, que significa salvação. Isso me lembra outra história que envolve culpa e perdão. Também fala de amor, sacrifício e compaixão. Um dia me chamei Gomer, presa em espinhos de perdição. Foi quando ouvi os passos e isso acelerou o meu coração. Intrigada, eu só fiquei com as marcas em suas mãos. Ouvi as minhas algemas caindo e alguém com a capa me cobrindo, com a voz dizendo, sorrindo, vem comigo, chega de viver se exaurindo. Perguntei pelo seu nome e por quanto me comprou. Ele respondeu, eu sou Jesus, aquele que sempre te amou. E não tem como ficar indiferente, irmãos, pelo sacrifício da cruz. A próxima canção que nós vamos cantar vai dizer, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Não existe ninguém que poderia ter morrido naquela cruz por nós, senão Ele. E Ele fez isso por nós. Tudo isso por amor a mim e a ti. Nós vamos cantar essa canção agora.
tudo se acabar, nós estaremos seguros porque nós estaremos diante do Senhor. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer o momento de dízimos e ofertas. E é um momento também de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Se nós chegarmos aqui no dia de hoje, o Senhor tem nos sustentado em todos os sentidos. Em todos os sentidos, financeiramente, em tudo, na nossa saúde, no nosso dia a dia. E ofertar ao Senhor, trazer os dízimos e ofertas ao Senhor, também é uma forma de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. A igreja pode ficar sentada nesse momento. E você que nos visita, não sinta-se constrangido em fazer. Nós fazemos isso porque nós queremos agradecer ao Senhor, né? É uma forma de gratidão ao Senhor. Então você fica à vontade para trazer o seu dízimo e oferta se você quiser, tá bem? Mas nós fazemos assim como igreja para louvarmos ao Senhor também com os nossos bens e com a nossa vida. Então nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, a igreja está à vontade para trazer os dízimos e ofertas. Querido Deus, nós somos tão gratos porque realmente podemos ver as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós constantemente, diariamente, e entramos neste novo ano com a certeza de que estas bênçãos vão continuar a cair sobre nós, Senhor. Não por algo que nós tenhamos feito, mas porque Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus incrível, um Deus que é fiel também. E nós somos tão gratos por isto, que podemos experimentar na Tua presença, Senhor, e também enquanto igreja. E entregamos nas Tuas mãos estes dízimos e ofertas que podemos entregar na Tua presença, Senhor. Que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Que nada nós possamos fazer sem a Tua vontade ser cumprida, Senhor, sem Te obedecermos. Entregamos tudo na dependência que Tu nos vais... A dependência de Ti e certeza de que Tu nos vais guiar em cada decisão e em cada passo que temos que tomar, Senhor. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
As crianças podem sair, elas vão ter o seu tempo de culto e de estudo na palavra. Entretanto, para nós que ficamos aqui, eu peço aos irmãos que, podendo, possam ir abrindo as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler alguns versículos que nos são muito familiares, bem conhecidos. Creio que só falta mais. Pode subir. Efésios capítulo 2. Se os irmãos puderem ficar de pé, nós vamos fazer esta leitura a partir do versículo 11 até o versículo 22. O apóstolo Paulo é usado pelo Senhor para falar connosco desta forma. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mão humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação do Deus no Espírito. Amém. Podemos ficar sentados, amados. O que eu vou partilhar com os irmãos hoje, não, para muitos de vós não é novidade. Eu já o fiz diversas vezes ao longo destes últimos quase 10 anos. Aliás, a primeira vez que partilhei este assunto desta forma foi mesmo quando chegámos cá, está quase a fazer 10 anos, em 2016. Mas o Senhor, entretanto, na nossa caminhada tem-nos acrescentado, tem falado connosco e, portanto, isto tem sido também um processo de compreensão de muito que o Senhor vem nos ensinando e colocando no nosso coração, e eu queria hoje reafirmar aos irmãos, na presença do Senhor, através da palavra, aquilo que eu compreendo à luz da palavra ser igreja. Igreja é a congregação, a família daqueles que foram reconciliados com Deus através de Jesus e agora têm uma nova vida, uma nova identidade como filhos de Deus, tendo Jesus agora a habitar nos seus corações. O Senhor Jesus, Ele que deu a sua vida para sermos igreja, capacitou-a com o Espírito Santo do Senhor e somos chamados desta forma a viver totalmente comprometidos com a igreja, a sua missão, na total dependência do Senhor Jesus Cristo. É nesta condição, amados, que eu, perante o Senhor e perante a igreja, renovo o meu compromisso de ser igreja. E é por causa da sua igreja, amados, que Jesus Cristo vai voltar. É por causa da igreja. Ou seja, é por minha causa, é por causa de cada um de nós que aqui está hoje. E eu aguardo ansiosamente esse dia.
Jesus vem buscar a sua igreja para a levar para a sua morada eterna e definitiva no céu. Que expectativa maravilhosa, amados. Igreja, de facto, naquilo que eu compreendo, é o melhor lugar do mundo para viver. E eu sou muito grato ao Senhor por poder ser parte dela. A igreja é propósito, é ideia de Deus para a nova aliança. Aliás, no texto que nós acabámos de ler, o apóstolo Paulo lembra que houve uma outra circunstância. O versículo 13 e o versículo 16 lembram-nos que houve uma outra realidade. Nós estávamos longe e agora, na nova aliança, fomos levados para perto. A igreja foi instituída, fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso está lá registado em Mateus capítulo 16, versículo 18. O Senhor Jesus institui a sua igreja e o próprio apóstolo Pedro deixa muito bem registado isso lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4 e 5, quando ele reafirma que Cristo, o Senhor Jesus, é a pedra de fundamento da igreja. Algo que o apóstolo Paulo aqui também reafirma no versículo 20. Edificados sob o fundamento, e esse fundamento, esse alicerce, essa pedra angular é Jesus Cristo. À luz deste texto e de outros textos igualmente importantes para considerarmos o que é ser igreja, eu creio que, mais uma vez, seria bom lembrar o que é que não é ser igreja. Igreja não é um grupo de pessoas simpáticas. Não é. Igreja não é o culto, não é o louvor, não são os jantares, não são os eventos. Igreja não é uma porta aberta para ajudar outras pessoas, ou a entidade a quem e onde eu entrego as minhas ofertas. Igreja não é o lugar, o edifício. Para mim, igreja não pode ser um emprego. Igreja não é o lugar onde eu me sinto bem. Igreja não é o lugar onde eu venho satisfazer as minhas necessidades ou receber aquilo que eu desejo, até porque, afinal de contas, eu pago para isso. Igreja não é o lugar onde eu encontro as respostas para as minhas dúvidas, para as minhas ansiedades e para os meus problemas. E antes que os irmãos fiquem a pensar que eu perdi o meu entendimento, eu queria dizer que, obviamente, tudo isto pode estar e deve estar na igreja e deve acontecer na igreja. Mas existem muitas outras organizações no mundo que também o fazem e até o fazem muito bem. E não são igreja. Igreja é muito mais do que isto. Igreja é a expressão do reino de Deus na nova aliança. Um pouco diferente do que foi essa mesma expressão na primeira aliança. Também o apóstolo Paulo aqui neste texto lembra, no versículo 11 e 12, houve uma outra época, houve uma outra circunstância. Houve uma outra aliança, agora estamos numa nova aliança, numa nova realidade. E a igreja é a expressão do reino nessa nova aliança. A igreja tem uma origem única. Foi fundada por o Senhor Jesus. O versículo 14 lembra-nos, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, uma nova realidade, fazendo paz. É diferente de qualquer outra organização deste mundo. A igreja é a única organização do mundo que tem vida. E a vida da igreja é providenciada pela presença e pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que garante essa diferença. Em Atos 1:8, nós lembramos o que o Senhor Jesus disse. Aquela nova realidade iria ser transformada pela vinda do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então sereis, igreja, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como por toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E igreja, amados, igreja é o lugar onde os filhos de Deus vivem. Isso também está lembrado no versículo 22 que nós há pouco lembrámos. No qual
também nós, juntamente estamos a ser edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja não é uma ideia de um grupo de iluminados que inventaram este conceito. A igreja, tal como a conhecemos hoje, não é resultado da intervenção de Martinho Lutero, ou de João Calvino, ou de qualquer um dos novos e importantes servos de Deus que pensam e escrevem sobre a igreja, John Piper, Mark Dever ou Rick Warren. A igreja não é resultado do pensamento desses homens. A igreja é resultado do investimento do Pai na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O Filho veio para que cada um de nós pudesse ser igreja. E o seu investimento foi enorme. Versículo 16. Para que nos reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. A cruz do Senhor Jesus Cristo é o investimento do Pai para que nós possamos ser igreja. Esse propósito do Pai revela-se no facto de nós agora sermos concidadãos do reino, família de Deus. Já não somos mais gentios, não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, nós somos família de Deus. O versículo 20 dá-nos esta imagem de sermos parte do edifício. O versículo 21 diz-nos que nós somos mesmo o santuário. O versículo 22 diz-nos que nós somos a ação de Deus, sendo e tendo a Cristo como pedra angular, como fundamento. Ele que é o vínculo mais importante da nossa vida. Ele que é o vínculo mais importante da nossa vida. Amados, tudo isto é realmente muito sério e cheio de profundo significado. A igreja é o povo de Deus, que agora tem acesso, que agora tem um relacionamento de paz com o Pai. O versículo 18 tem uma profundidade e um significado que eu, por vezes, creio que nós nos esquecemos. Porque ambos, agora nós, temos acesso ao Pai em Espírito. Esse acesso que estava vedado. Amados, todas estas metáforas ajudam-nos a dar uma ideia do que Deus tem em mente sobre o que é a igreja. E permitam-me partilhar com os irmãos que eu sinto que muitas vezes, eu pessoalmente e como igreja, ficamos aquém desse propósito, dessa ideia de Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo é usado pelo Senhor para falar sobre a igreja usando uma outra metáfora que está bem presente na nossa mente e que nós temos sempre presente. A igreja como um corpo, como um ser orgânico, como vida, com expressão física local. E eu hoje gostaria de lembrar essa imagem que complementa mais uma vez tudo o que encontramos neste texto de Efésios, considerando algo que me parece muito evidente em todo este ensino sobre a igreja. À luz do texto de 1 Coríntios 12, ser igreja é pertencer a um corpo. É ser parte ativa e viva de um corpo. É ter vida na interdependência desse corpo. Nenhum membro sobrevive separado do corpo. Os médicos que sabem isso tão bem como nós, e nós já temos experimentado isso. Nenhum membro sobrevive separado do corpo. Pode manter-se durante alguns minutos, algumas horas, mas logo vai perecer. E tal como encontramos desde Atos a Apocalipse, este corpo vivo, este corpo ao qual nós pertencemos, existe numa expressão local. Desde Atos a Apocalipse, vemos Deus a falar sobre a igreja, este corpo vivo, com uma expressão local, tal como nós a experimentamos aqui há mais de 90 anos, nesta localidade. Amados, quando cada um de nós se refere à igreja, está a falar de si. Está a falar de cada um de nós vivendo responsavelmente a sua participação no corpo, vivendo diariamente o Sermão do Monte. Nós lembrámos o ano passado o Sermão do Monte. Que desafio ouvir da parte do Senhor Jesus a forma como Ele desejou deixar-nos claro como o nosso coração deveria ser
agora, nesta nova realidade, é viver diariamente todos aqueles ensinos profundos, desafiantes que encontramos no Sermão do Monte. Resultado da presença de Jesus na nossa vida. Não pode ser de outra forma. Podendo dessa forma exalar o bom aroma de Cristo. O apóstolo Paulo põe as coisas desta forma. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É disto que estamos a falar quando falamos de igreja. E é da vontade de Deus, amados, que sejamos membros e parte deste corpo vivo. É da vontade de Deus. É Ele que nos dispõe no corpo. Aliás, o apóstolo Paulo lembra isso lá em 1 Coríntios 12. Mas agora Deus colocou-nos os membros no corpo, cada um deles como quis, e os capacita. E nos dá funções únicas e essenciais para a vida do corpo, identificados também como dons do Espírito. É tendo isso em mente que então vamos novamente desafiar-nos a considerar o seguinte, e alguns dos irmãos já me ouviram falar sobre isto. Todos nós estamos familiarizados com o conceito do que são próteses. E eu não vou pedir para mostrarem as próteses que estão aqui, até porque se calhar ficaríamos surpreendidos. Alguns de nós temos próteses que nós nem saberíamos que os irmãos tinham, não é? Mas sabemos o que são uma prótese. Uma prótese é uma peça artificial, fabricada, que substitui uma parte do corpo que procura desempenhar da melhor forma a função do membro em falta ou para, em algumas situações, melhorar a funcionalidade do que já existe. As próteses não têm vida. As próteses não crescem com o restante do corpo. As próteses não sentem, são totalmente indiferentes ao sofrimento do corpo e sempre provocam dor no processo de ajuste a esse próprio corpo. As próteses são falsos membros, são substituíveis e, no fim, vão para o lixo. A prótese não é um membro do corpo, não uma parte do corpo. A prótese não foi criada por Deus no ventre da nossa mãe. Ela procura somente executar uma função, então, de um membro que, por alguma razão, precisa de ser substituído ou está em falta. A prótese faz esse trabalho e desempenha bem, muitas vezes. Na maior parte dos casos, desempenha muito bem esse papel. Amados, já me ouviram falar sobre isto. Infelizmente, esta é uma realidade também quando falamos de igreja. Na igreja também existem próteses. E, amados, eu não estou a falar nada de novo porque foi o Senhor Jesus que o falou, em Mateus 7, 23. O Senhor Jesus foi muito claro em identificar que houve muitos que fizeram coisas extraordinárias em seu nome, que cumpriram funções no corpo, mas Ele não os conhecia, não eram parte do corpo. Em Mateus 13, o Senhor Jesus identifica-os como joio e diz que nessa metáfora, nessa forma e nessa expressão, que no fim serão queimados. E lembro que essa não é uma função nossa, identificar, excluir ou queimar o joio. Essa é uma função do Senhor Jesus. Amados, estamos a falar de pessoas que até são maravilhosas, que até têm boas intenções, que executam as suas funções muitas vezes com excelência, mas não têm vida. De facto, não têm ligação com o corpo. Não sentem as dores, as alegrias, nem os estímulos do corpo. Estão somente e exclusivamente focadas no exercício das suas funções e tantas vezes ainda ferem e causam sofrimento à sua volta. São completamente indiferentes aos erros e às limitações dos outros membros e não contribuem para a sua cura ou restauração. Têm como único objetivo cumprir a sua função. E se não for neste corpo, pode ser em outro qualquer. De facto, na realidade, não fazem parte do corpo. Mas esta é uma questão muito séria para cada um de nós. E eu voltei a considerá-la muito seriamente na minha vida ao longo desta semana. Algo que nós precisamos de considerar muito seriamente no nosso coração, aos pés do Pai. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para nós sermos próteses no corpo, que é a igreja. E tendo isso em mente,
E questionando o nosso coração perante o Pai, eu gostaria de nos desafiarmos a aplicar de alguma forma tudo isto à nossa vida. Igreja é então uma ideia de Deus e uma ideia maravilhosa de Deus. Fundada por Jesus, constituída pelos filhos amados do Pai, é a família, são os membros vivos de um corpo que tem uma expressão local. Jesus foi à cruz para sermos igreja. Jesus voltará pela sua igreja. E somente pela sua igreja. A igreja é viva pela presença e pela capacitação do Espírito Santo. Mas ainda é imperfeita. Sim, obviamente ainda é perfeita. Todos os membros têm limitações e cometem erros. Ainda assim, o Senhor Jesus olhou para eles e deu-lhes uma missão, a de serem sal e luz neste mundo. E esta é a igreja que será glorificada pelo Pai e que viverá eternamente no céu. É esta igreja viva, real. Amados, a igreja é o único e melhor lugar para os filhos amados do Pai viverem em amor, em comunhão, em experimentarem as marcas da nova vida em Cristo, seja o batismo, seja a ceia, seja qualquer outra marca da comunhão. A igreja é o melhor e o mais extraordinário, a mais extraordinária organização do mundo onde nós podemos estar e ser parte. E, amados, eu sou tão grato ao Senhor pelo privilégio de ser igreja. E por isso ser resultado do investimento de Cristo na cruz. E particularmente por sermos igreja aqui neste lugar, com cada um de vós. Alguém que escreveu muito sobre igreja e que investiu muito sobre igreja, Rick Warren, escreveu o seguinte: seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. Nós somos membros do seu corpo, a igreja. E isto, amados, exige de nós uma reflexão e uma decisão. Ser igreja é o nosso vínculo mais importante da nossa vida e que tem efeitos para toda a eternidade. Como é que eu decido viver todos os dias a minha vida no que diz respeito à igreja? Qual o meu compromisso? Qual a minha decisão? E porque este é um assunto tão sério, amados, tão sério, o Senhor Jesus fez questão de nos deixar como memorial para todos nós aquele que foi o investimento do Pai para nós sermos igreja. E por isso o Senhor Jesus instituiu esse momento à mesa com os seus discípulos. E por isso hoje o convite é também esse, de nos aproximarmos da mesa. E de lembrarmos que para nós sermos igreja viva, real, corpo, para tudo isto ser real, para que nós sejamos aquela igreja que Cristo vem buscar, que nos vai levar para a glória, para tudo isto ser uma realidade, para que um dia nós possamos estar naquela mesa, naquele dia lá à mesa, tomando novamente o fruto da videira com Cristo. Para tudo isso foi necessário haver uma cruz. E lá na cruz o Senhor Jesus, por incrível que pareça, estava a pensar em mim, estava a pensar em cada um de nós. E Ele estava a olhar para nós e a dizer: eu quero que vocês sejam a igreja. E para que vocês sejam a igreja, eu estou a fazer a minha parte. E Cristo fez a sua parte. E o convite hoje é que, ao considerarmos seriamente este assunto no nosso coração, e ao tomarmos os elementos, ou eventualmente a não tomar os elementos, depende da circunstância, este possa ser um momento para nós lembrarmos e considerarmos no nosso coração o que é que nós realmente estamos a viver e a experimentar enquanto igreja. Igreja, não aquela que é estabelecida por uns estatutos ou por
um código de organização, mas aquela que é instituída por Cristo e que tem um lugar e uma razão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amados, a expressão do local da igreja tem montes de dificuldades e de limitações. De Atos a Apocalipse nós vemos isso. O próprio Senhor lembrou e registrou isso. A expressão local da igreja tem deficiências. Temos homens e mulheres presentes, limitados ainda. Mas quis o Senhor Jesus que, se fôssemos nós a sua igreja, que fosse a expressão do reino, que fosse aquela a quem ele entregava a missão de agora representar aqui neste mundo o seu reino. Disse o Senhor Jesus e afirmou que um dia vem buscar-nos. Ele não vem buscar nenhuma outra organização a não ser a igreja. É a igreja que ele vem buscar. Sim, aquela que tem expressão local, com limitações e deficiências. Eu sou muito grato por ser a igreja, amados. Eu disse isto em 2016, quero reafirmar. Eu não tenho um emprego, amados. No reino não há empregos, há de facto o privilégio de servir ao Senhor nas mais diversas formas e o Senhor nos tem dado esta graça. Eu sou muito grato por isso. Mas o compromisso é de facto esse, de vivermos todos os dias, compreendendo seriamente aquilo que o Senhor Jesus determinou e espera que nós vivamos todos como igreja. Corpo vivo, interdependente, sem próteses, membros que se amam, que se ajudam, edifícios que crescem para a habitação do Senhor, para a manifestação da glória do Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. E Ele tem para cada um de nós um lugar muito especial. E ninguém é dispensável. Por todos nós, o Senhor Jesus morreu na cruz para sermos igreja. E é um privilégio sermos desta forma. E eu queria reafirmar hoje com os irmãos isso. Podemos terminar, amados. Vamos ficar de pé, vamos orar. E que o Senhor continue a falar connosco. E que refletirmos sobre a seriedade de sermos igreja possa ser algo pelo qual nós possamos ainda entregar a nossa atenção. Em Atos, nós compreendemos, através do livro de Atos, que uma das formas, a forma de integrarmos a igreja inclui também o batismo. Começa por uma decisão do nosso coração de entregar a nossa vida a Cristo. E a não ser que aconteça como aquele homem na cruz, que não pôde ser batizado, nós podendo ser batizados é um sinal de resposta, de obediência e de compromisso com a igreja. E por isso queremos sempre deixar a porta aberta para que qualquer um de vós que queira e deseje dar esse passo, que possamos, como igreja também, celebrar. São sempre momentos tão especiais para nós, podemos celebrar isso juntos como igreja. A decisão de alguém que decide responder dessa forma também ao Senhor Jesus, entregando-se e comprometendo-se. Por isso, a porta está aberta também para isso. Pai, nós queremos mais uma vez, na Tua presença, voltar os nossos corações para Ti e nem sabemos o que Te dizer, Pai. Para nós hoje estarmos aqui, sermos Teus filhos, sermos Tua igreja. Tu deste o Teu próprio Filho. Tu enviastes o Teu próprio Filho até nós. Ele que nasceu lá em Belém, nós celebramos isso agora como um bebê frágil, mas Ele que era a expressão gloriosa da Tua presença entre nós, Ele que veio para viver entre nós, Ele que viveu, Ele que se revelou, Ele que se manifestou e Ele que determinou que a continuidade da Sua intervenção seria também através da igreja e por isso a instituiu. Olhou para nós com graça, muita graça, e apesar das nossas limitações, fez de cada um de nós, pelo seu amor, pela sua bondade, filhos verdadeiros e autênticos deste Pai maravilhoso. Nós só te podemos agradecer por isso. Só te podemos agradecer por podermos realmente, através de Cristo, sermos teus filhos e sermos parte do teu plano, da tua igreja. E sabermos que não só deste o teu Filho, mas tu vais enviá-lo novamente e nos vais levar
para a nossa morada eterna, um lugar que Tu já preparaste para nós e que nós esperamos com tanta expectativa. Ó Pai, até lá, dá-nos a graça de sermos verdadeiramente expressão do Teu reino como igreja, que a presença do Teu Santo Espírito seja transformador e capacitador na vida de cada um de nós. Queremos ser, de facto, sal e luz neste mundo. Queremos, de facto, amar-nos de tal forma uns aos outros que o mundo lá fora possa compreender que nós somos Teus filhos. Ó Pai, queremos ser, de facto, de acordo com a Tua vontade, expressão do Teu reino. Não queremos, de forma alguma, que a nossa vida, a realidade de sermos Teus filhos possa passar despercebido na vida de alguém. E por isso somos tão gratos por podermos ser igreja neste lugar onde há tantas décadas podemos ser igreja. Muito obrigado por aqueles que Tu usaste para podermos ser igreja neste lugar. Muito obrigado por aqueles que Tu usaste para a cada um de nós nos chamarmos à Tua presença, nos conduzirmos até Ti. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pela obra esclarecedora do Teu Santo Espírito no coração de cada um de nós, para podermos ser Teus filhos e podermos ser Tua igreja. E por isso, no início deste ano, Pai, nós queremos nos comprometer contigo e queremos Te dizer, mais uma vez, que Te amamos acima de todas as coisas e que por isso mesmo, comprometidos contigo e com o Teu plano que é a igreja, queremos ser igreja neste lugar. Queremos ser a igreja onde Tu nos levares, nos nossos empregos, nas nossas vizinhanças, nos nossos amigos, nas nossas famílias, aonde quer que Tu nos leves, Pai, nós queremos ser Tua igreja. Ó Pai, capacita-nos, dirige-nos, abençoa as nossas vidas. Ó Pai, sustenta o nosso viver para que possamos ser expressão deste reino num mundo tão necessitado, Pai. E nesta hora não podemos deixar de lembrar aqueles que neste dia têm tanta dificuldade em expressar isso, ou porque são perseguidos, ou porque estão em sítios onde não se podem sequer reunir para ter tempo de comunhão, que a todos eles Tu possas derramar graça e bênção. Ó Pai, e que sustentes na tua poderosa e forte mão. Ó Pai, lembramos aqueles que, não tendo essas dificuldades, têm outras. Alguns dos nossos queridos irmãos que não podem estar hoje aqui, porque alguns estão a trabalhar, outros estão doentes, outros por outras razões não podem estar. Pai, nós clamamos pela Tua intervenção nas suas vidas. Cuida, abençoa-os, derrama sobre eles a Tua graça e faz de todos nós instrumentos de bênção também para as suas vidas. Ó Pai, e acima de tudo, nós queremos orar pela nossa nação, por aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não são igreja, aqueles que ainda não entenderam quem Tu és e o Teu amor. Ó Pai, faz de cada um de nós e da Tua igreja, dos Teus filhos, proclamadores desta verdade. Ó Pai, que nós possamos viver e proclamar esta verdade, de forma a que aqueles que ainda não Te conhecem possam vir até Ti e possam ter este encontro e possam compreender o quão maravilhoso é este Teu plano para as nossas vidas, sermos Tua igreja. Pai, mais uma vez agradecendo o Teu amor, a Tua graça, pedindo o Teu perdão restaurador, nós nos entregamos no Teu altar de graça. Pedimos que nos acompanhes agora ao sairmos daqui, do momento em que não vamos estar fisicamente juntos, mas no qual continuamos a ser igreja, que saindo daqui Tu derrames sobre nós a Tua graça e que a Tua bênção seja uma realidade transbordante na vida de cada um de nós, das nossas famílias, da Tua igreja aqui reunida. E nós oramos isto, não por nós, mas neste nome maravilhoso, este nome que dá razão e que é o motivo pelo qual nós somos igreja. Nós oramos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar sentados e em oração também despedirmos deste momento.